vocês estão? Êêêê! Você está no Minha Vida de Borboleta, meu nome é Sara. E hoje eu vim falar sobre o quê? Sobre o quê? O capítulo 14 do Solitude. Já cheguei aqui chegando. E o capítulo 14 se chama Liberte-se e Seja Você Mesmo. Baseado no livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Eu falei deles pra vocês lembram? No Dia Mundial do Livro. Eu falei que eu ia trazer esse livro maravilhoso pra vocês. Falei que ia trazer e trouxe. Aqui estou eu pra falar desse livro que mudou muito toda essa questão da solitude pra mim. E como o Pequeno Príncipe, eu já tinha lido ele fazia muito tempo e não tinha me dado conta de quão libertador é Fernão Capelo Gaivota. Bom, Fernão Capelo Gaivota é uma história de uma gaivota que voava assim como todas as outras gaivotas. Mas um dia ela se perguntou por que ela não podia fazer mais do que voar. Por que ela não podia fazer acrobacias no ar? Porque ela só podia voar. E foi a partir daí que ele se libertou dessa ideia de apenas voar. Ele desafiou a ciência, ele desafiou todas as verdades que todo mundo dizia e demonstrou como poderia ser libertador aprender, desafiar a vida. E essa história aqui, dessa maravilhosa, dessa gaivota, mudou muito a minha concepção sobre liberdade, mudou muito a minha concepção sobre a vida. Porque assim como a borboleta, que tem a sua transformação, né? Ela é uma lagarta e vira uma borboleta, todo mundo sabe, né? Essa vida de borboleta, que a borboleta também significa liberdade, porque ela se liberta do casulo e vai viver como uma linda e maravilhosa borboleta. A gaivota, você não imagina que a gaivota também teve um dia que ela se libertou e descobriu que ela podia fazer acrobacias lá nos mares, né? Como a gente vê, tão bonitinha aquelas gaivotas fazendo acrobacias. E um dia foi o Fernão Capelo Gaivota, né? Imaginadamente, que descobriu que ele podia fazer isso, que ele não era só aquilo que determinava o que ele era. E na vida nós temos que ser assim, nós temos que ser libertadores. A gente precisa libertar as amarras que nos prendem ainda a certas condições de vida, porque isso aqui é uma condição de vida, e demonstrar que nós podemos muito mais do que essa condição de vida. Eu falo por mim mesmo, eu tenho lúpus, eu tenho SAF, eu tenho epilepsia, eu tenho todos os meus problemas de saúde que me encaixam dentro de uma coisa que fala assim, por exemplo, que eu não posso estudar, que fala assim que, por exemplo, eu não posso ter uma vida normal. E eu, Sara, me desafio todos os dias a demonstrar que eu posso ter uma vida normal, que eu posso ser feliz apesar de tudo isso, entendeu? Não é a ciência, não vai ser ninguém que vai determinar quem eu sou. Quem vai determinar quem eu sou eu mesma. Mas a gente não pode exigir isso das outras pessoas. Não adianta. Fernão Capelo Gaivota aprendeu muito isso. Não adianta eu querer que as outras andorinhas, as outras gaivotas, planem, façam acrobacias no ar se eu não fizer isso. Não adianta eu querer uma mudança no meu ambiente se eu não começar essa mudança internamente. Não adianta eu querer mudar o externo se o interno continua do mesmo jeito. E o Fernão Capelo Gaivota percebeu que se ele não mudasse, se ele não fizesse alguma coisa para mudar, as gaivotas iam continuar sendo daquele jeito. E se ele quisesse a mudança, se ele quer tanto a mudança, ele teria que fazer a mudança por ele mesmo. E na vida é assim, a gente quer uma mudança, a gente quer transformar a nossa vida, não podemos depender de ninguém. Ninguém vai mudar a gente. Quem vai mudar a gente somos nós mesmos. E não adianta eu querer também mudar uma outra pessoa. Tem uma história que eu sempre conto aqui, sempre falo dessa história, que é a história do peixe e do macaco, né? Um dia o macaco tava lá nas árvores, aí ele viu um peixe dentro d'água. Aí ele tirou o peixe da água, levou para as árvores e achou que estava salvando ele, mas na verdade não, ele matou o peixe, porque o peixe, a condição do peixe era viver dentro da água. E não adianta eu querer que o peixe seja um macaco como eu. E não adianta o macaco, o peixe lá querer ser um macaco como peixe. Você entendeu? Né? Você entendeu toda essa bagunça, né? Não adianta o macaco querer ser um peixe e não adianta o peixe querer ser um macaco, porque eles não têm a condição, eles não têm o ambiente propício para serem esse tipo de pessoa, entendeu? Esse tipo de ser. Porque assim, quando nós temos uma vida, né, tipo a minha, ou tipo uma vida, uma planta,
ela nasce num ambiente propício para ela. Ela não vai nascer num ambiente que ela não seja favorável para ela. Assim como uma vida. Uma vida não vai... Um peixe não pode nascer numa árvore. Ele não tem vida para isso. A vida dele é dentro d'água. Entendeu? E não adianta que eu querer mudar essa vida dele, ele não vai mudar. Porque a vida dele é dentro d'água. Ele não sabe viver de outra forma. Ele não aprendeu ainda a viver de outra forma. E não é o tempo dele viver de outra forma. Cada um tem o seu tempo determinado para viver. E se eu quero me transformar, eu quero ser a mudança, então eu tenho que começar a ser a mudança. Tem uma outra história dentro do budismo que fala muito, que é o portal do dragão. Desculpa aí, gente, que eu vou lá pegar a história do portal do dragão para trazer na íntegra para vocês. Então, no portal do dragão é uma cachoeira que existe lá na China, em que diz que os peixes, as carpas, né, que vivem nessa cachoeira, se elas conseguirem subir essa cachoeira até o topo, elas vão se tornar em lindos dragões. E nem 100 mil, nem 200 mil carpas conseguem isso. Isso é uma em 1 milhão de carpas que consegue fazer esse feito. Mas a partir do momento que ela determina, que ela tenha força, que ela tenha coragem para tornar esse dragão, ela consegue transformar toda a vida dela. E é o que o Fernão Capelo Gaivota fez. Ele foi essa gaivota que desafiou as leis. Ele foi essa gaivota que demonstrou que ele podia muito mais do que voar. Ele foi essa gaivota que demonstrou que as gaivotas não eram apenas gaivotas, elas eram muito mais, elas eram um show à parte. A gente sabe como é lindo, não sei se vocês já observaram o voo das gaivotas, uma coisa linda, as acrobacias que elas fazem, é muito bonito. Mas um dia uma gaivota desafiou a fazer aquilo, né? E como diz na história, essa gaivota se chamava Fernão Capelo Gaivota. Bom, e na vida a gente tem que nos desafiar o tempo todo. E a solitude com certeza vai trazer essa força, essa energia pra gente desafiar. A gente precisa conhecer a nós mesmos. Eu sempre falo isso, nós precisamos nos conhecer. E precisamos dizer pra nós mesmos quem nós queremos ser. E se nós estamos preparados para ser quem nós queremos ser. Porque como eu já disse aqui em outro vídeo, nós temos que ter sonhos concretos, né? Lembra dos sonhos concretos e abstratos? Nós temos que ter sonhos concretos e que nós sejamos capazes de realizar. Não adianta de nada eu querer pular o bungee jump se eu tenho medo de altura. Eu vou sempre ter medo de altura. Eu posso fazer terapia, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sempre vou ter medo de altura. Não adianta eu querer pular o bungee jump. Eu não vou conseguir. Não é meu ambiente. Não adianta, não sou eu. Essa não sou eu. Eu não gosto de pular de bungee jump. Não adianta. Eu não vou mudar essa situação de vida. O que eu posso mudar são coisas que eu consigo, que eu sei que dá pra eu mudar. Tipo, no caso, eu falando pra vocês. Na minha vida, quando eu conheci o budismo há 11 anos atrás, eu fui determinada como uma pessoa que não conseguia nem se formar no ensino médio. Uma pessoa que ia morrer, porque não descobria os motivos de tantas crises convulsivas, não descobria os motivos de tantos problemas de saúde, ninguém sabia nada. Então, eu não ia sobreviver. E se eu sobrevivesse, eu não conseguiria estudar, porque eu não tinha capacidade para estudar. Mas a partir do momento que eu me desafiei, que eu acreditei em mim mesma e descobri o que eu podia fazer por mim mesma, eu mudei tudo. Eu mudei todo o ambiente, eu mudei toda a circunstância da minha vida. Eu consegui me formar, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer tudo. Mas foi porque eu acreditei em mim e eu determinei pra mim coisas no seu devido tempo. Determinei coisas que eu conseguia realizar naquele momento. E não coisas que eu sabia que não poderiam ser realizadas. Tipo, até os meus 18, 19 anos, eu acreditava que eu ia ser arquiteto. Só que a minha saúde me demonstrou que não dava pra eu ser arquiteto. Por mais que fosse um sonho meu, não dava. Minha saúde não me deixava fazer isso. Eu não tinha um corpo pra isso. E não adiantava eu sonhar, não adiantava eu querer. Não adianta. Quando a gente não dá pra fazer alguma coisa, não dá. A gente vai fazer coisas que nós conseguimos fazer. E quando a gente descobre isso, descobre essa liberdade na vida, é tão mágico tudo que vai acontecendo. Porque quando a gente consegue desafiar o impossível, né, Josei Toda fala muito isso, né, o segundo presidente da BSGI, o budismo de Nichiren,
que a gente tem que desafiar o impossível. E quando a gente consegue desafiar o impossível, nossa senhora, é tão legal. Eu tava falando isso, é tão bom quando a gente olha pra trás e vê todas as nossas vitórias. Porque assim, a gente vai ter problemas na vida. Isso não adianta. Não adianta você querer não ter problemas, porque viver é ter problemas. E é tão bom quando a gente soluciona os problemas, é tão bom quando a gente sai vitorioso de um desafio, é tão bom quando a gente desafia a ser essa gaivota que faz acrobacias no ar, o impossível que se torna possível. É tão bom quando isso acontece, que quando a gente olha agora no futuro, né, depois de ter vencido tudo aquilo, você fala, meu Deus, eu fui uma pessoa desafiadora, não? Nossa, eu sou fada. Eu consegui tal coisa. Eu não imaginaria naquela época, quem diria que eu estaria onde eu tô hoje. E agora, no agora, eu acho, tem coisas que eu acho que eu não vou conquistar e que lá no futuro eu vou falar, nossa, quem diria que eu conquistaria tudo isso, não? Quem diria? Porque eu aprendi a me desafiar, eu aprendi a ser livre. Porque isso é ser livre, é ser quem eu sou. É desafiar quem eu sou. Porque assim, o que mais nos prende a questões mundanas somos nós mesmos. São os nossos medos, são nosso próprio ego, são nossas frustrações, são nossas... Como fala? A gente fica preso a muita coisa, sabe? Muita coisa a gente se prende. E a partir do momento que a gente se liberta, né, de tudo isso, todas essas coisas que nós achamos que são essenciais, nossa, é libertador demais, sabe? Atualmente, eu tô trabalhando comigo isso. Essa questão da liberdade, que eu não pertenço a tal lugar, eu não pertenço a tal coisa. Eu não sou isso que estão determinando pra mim, entendeu? Eu sou muito mais do que isso. Mas eu preciso desafiar, eu preciso viver cada dia mais, eu preciso demonstrar cada dia mais a minha força. Não só para o mundo, mas para mim mesma, principalmente para mim mesma. Acho que muito mais do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala no Fernão Capelo Gaivota, que ele foi uma gaivota que desafiou a ser livre, é porque realmente ele foi uma gaivota que mesmo ouvindo o que os outros diziam, que ele não podia, que ele não conseguiria, um dia ele chegou e pensou, não, eu posso sim, quer saber? E se libertou, se tornou uma linda gaivota que faz acrobacia, que faz aquilo outro. E ele é um exemplo. Mais do que tudo, ele é um exemplo de liberdade, ele é um exemplo... Imagina também outra coisa que eu ia falar, imagina a primeira borboleta que saiu do casulo, ela é um exemplo. Ela saiu de um casulo, ela saiu de um lugar onde ela achava que ia ficar pra sempre. Um dia ela saiu, ela virou uma borboleta. E o ser humano, então? A gente não fala da teoria da evolução? Que o ser humano partiu de um macaco? O ser humano foi evoluindo, ele foi se desafiando. Ele foi demonstrando mais coisas e mais coisas que ele poderia fazer até chegar hoje, como nós somos. Porque a gente estuda na ciência, né, que a gente chegou até o Homo sapiens sapiens. Mas na verdade é porque a gente não passou a não observar mais. Mas o ser humano está sempre em evolução. Essa é a grande verdade. O ser humano não é assim imutável, né? Ele é mutável. A vida é uma coisa mutável. Ela não é sempre a mesma coisa. Todos os dias não são iguais a todos os dias. Sempre tem uma diferença. Sempre tem alguma coisinha diferente. Não adianta a gente achar que a gente vive uma rotina. Porque a vida, cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma nova oportunidade pra gente ser feliz, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam demais Fernão Capelo Gaivota. Eu vou deixar aqui no box de informações esse livro, né? Pra vocês comprarem. E vejo vocês na próxima. Um big beijo.